Né? Quem não tem cão, quem tem cão caça com gato. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o MVC do JE2. Mas antes disso eu vou começar a dizer o que é o padrão de software. Em engenharia de software, um padrão de desenho, um padrão de projeto, que é o que eu vou abordar, é uma solução geral reutilizável para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software. Um padrão de projeto não é um projeto finalizado que pode ser diretamente transformado em código-fonte ou de máquina. Ele é uma descrição de um modelo, template, de como resolver um problema que pode ser usado em muitas situações diferentes. Um padrão de projeto define seu nome, problema, quando aplicar esta solução e suas consequências. Mas antes de falar do MVC, tá aqui meu roteiro, eu vou falar um pouco sobre o GRASP. O GRASP consiste em um conjunto de práticas para atribuição de responsabilidades a classes e objetos em projetos orientados a objeto. Os padrões utilizados em GRASP são algo tipo controlador, que é o que eu vou abordar um pouco sobre o MVC, o criador, o indirection, especialização de informações. Eu vou falar um pouco também sobre o intercept e filter, ou mais conhecido como filtro, e o padrão down. Bom, meu nome é Cláudio Jonathan, eu sou estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba. Então, foi um pouco que eu falei sobre o GRASP. Então, agora vamos entrar no MVC. Bom, falando um pouco da história do MVC, apesar de desenvolvida originalmente para a computação pessoal, o MVC foi amplamente adaptado como uma arquitetura para aplicações web, no caso o www, mais conhecido como World Wide Web, e até em outras linguagens de programações maiores. E muitos frameworks de aplicações comerciais e não comerciais foram criados no caso, e tendo como base esse modelo MVC. Muitos dos modelos hoje utilizam esse MVC, até porque o modo como o MVC está dividido, que é entre cliente e servidor. E com o aumento assim das complexidade das aplicações desenvolvidas, sempre visando nesse paradigma de orientação a objeto, teve essa relevante separação de dados. Fica até melhor para controlar. Então, vou falar um pouco sobre a base do MVC, começando pelo controller. O controller, ele seria tipo um chefe, não o dono da empresa, o chefe, pois é a camada que identifica a interação com o usuário. Ele meio que traduz os comandos para dados e determina a ação de dizer para onde esses dados devem ir e negociar com a camada model ou com a camada view, dependendo da ação. E opções como, por exemplo, apertar um botão, seleção de menus e coisas do tipo. Só dando uma referência para a interação, é controlada pela controller. Então, está aqui um pequeno exemplo sobre controller. Eu vou mostrar um código meu, um pouco maior depois. Mas, como vocês podem ver aqui, seria tratando requisições de request. E ele vai fazer o que eu tinha falado antes. Ele vai transformar os dados que vêm dessa requisição de uma forma que possam ser computados pela aplicação, no caso Java. E ele utiliza aqui também o autenticador, que está dentro da model, que eu vou explicar depois o que é, e essa parte aqui de usuário, em que ele cria um usuário do sistema. Então, vou falar agora um pouco sobre a model. Ele é meio que o chefe, aquele que um outro tipo de chefe, o gerente, ele que dita as regras. Então, só para exemplificar aqui, eu tenho a classe Authenticator. Ele vai pegar, feito eu havia falado, os dados e transformar em algo que seja computável. No caso de autenticação, ele vai verificar se esses usuários existem dentro do sistema. E aqui embaixo é só a parte que exemplifica como a parte de usuário na computação de dados. Então, vou falar um pouco agora sobre a view. A view seria as famosas páginas web. Tudo que vocês podem ver, tipo esse botão, esse menu, eles vão enviar informações para o controller e assim controlar todo o sistema. Aqui estaria um exemplo de código, e no caso a view ela renderiza o conteúdo
especificado na model e meio que ele interpreta para dizer exatamente como esses dados vão ser exibidos para o usuário, ou seja, de uma forma que melhor entendido e não assim, que seria o código. Isso aqui é um exemplo de JSP, que seria Java Service Pages. É um padrão de padrão. Ele é o... Você pode usar o código Java para programar em HTML, digamos assim, dentro do HTML. Como por exemplo aqui, ele tem um request scope que ele vai mandar para o controller um JSON dizendo qual esses dados que vão ser computados nessa set-top box, como por exemplo usuário, password. E essa outra aqui seria a exemplificação só do retorno de sucesso, como vocês podem ver aqui. Então, vou falar um pouco sobre filtros. Ele permite o pré e pós-processamento de uma requisição, interceptando os filtros. Então, essa imagem que vocês estão vendo, ele serve aqui para dizer qual é o problema. Em que, se vocês notarem, o cliente faz requisições diretamente com o controller, sem tratar nada. Existem alguns casos em que eu vou precisar interceptar esses dados que estão vindo aqui, ou essas informações, para verificar e tratar melhor, digamos assim, por um padrão mais adequado na web. Então, essa camada recebe diferentes tipos de requisições, que requerem um processamento diferenciado, querendo ou não. E no recebimento dessas requisições, várias decisões precisam ser tomadas. E, nesse caso aqui, seria feito diretamente no controlador. E isso, no caso, gera um fluxo grande de dados, fazendo com que seja difícil a remoção ou adição de coisas. Então, essa próxima imagem que eu vou mostrar a vocês é como ficaria com o filtro. Em que esses filtros plugáveis, ele meio que intercepta, como eu falei, as requisições entrantes e respostas. E os filtros podem ser incluídos dinamicamente na aplicação. Eu vou mostrar outro exemplo de código depois. Então agora eu vou falar um pouco sobre o DAO, que seria o Objeto de Acesso a Dados, que é a abreviação. É um padrão para persistência de dados que permite separar regras de negócio das regras de acesso a banco de dados, numa aplicação que utiliza a arquitetura MVC. Como eu expliquei, MVC fica melhor de entender como funciona esse padrão. E ele tem todas as funcionalidades, como obter conexões, mapear objetos Java para tipos de dados SQL e o modo inverso também. E uma das vantagens de usar objetos de acesso a dados é a separação simples e rigorosa entre duas partes importantes da aplicação, que é a parte de dados, que aqui está completamente uma requisição direta, não tem nenhum gerente aqui de negócios. E assim, ela pode ser usada em uma vasta porcentagem de aplicações, esconde todos os detalhes relativos ao armazenamento de dados, que aqui você verifica que ele não faz. Resolve problemas de comunicação também. E no contexto específico da linguagem Java, um objeto de acesso de dados padrão de projeto de software pode ser implementado de várias maneiras. Pode variar desde uma simples interface, que separa partes de acesso a dados da lógica de negócios de uma aplicação, até frameworks e produtos comerciais específicos, através de JPA e entre outras coisas do tipo. E aqui seria a solução. Se vocês observarem, o Servlet agora e até o EJB faz a requisição para o DAO, e o DAO distribui essas requisições direto para o SGBD ou direto para o banco de dados. Fica melhor distribuído as camadas. Querendo ou não, isso causa um desacoplamento. Então eu vou mostrar para vocês agora só um exemplo de filtro. Aqui, se vocês observarem no código, eu tenho um container e ele vai verificar na requisição que está vindo, antes de chegar no meu controller, na minha model, se esse usuário já está autenticado, como eu mostrei até lá na figura lá. Por exemplo, aqui um filtro de login. Eu vou verificar se o usuário está logado já através desse filtro.
aqui eu vou verificar também, através dos cookies que está vindo dentro dessa requisição, se esse usuário tem lá, ou no seu cabeçalho ou nos cookies, essa key aqui específica de login e token. E a partir daí, se ele tiver, ele será redirecionado para uma página de autorização ou não. E só para exemplificar o padrão DAO, eu tenho essa outra classe aqui, em que, por exemplo, vocês podem observar que a partir do meu controller, do meu módulo que eu havia explicado antes, o controller vai mandar uma requisição para o meu DAO para salvar minhas informações aqui. E no DAO é que ele vai fazer essa transformação de dados. Ele seria meio que um adapter. Ele vai pegar o meu tipo de dado em Java e vai transformar de uma forma que seja entendido por SQL e assim armazenar no banco de dados. Então, assim eu expliquei um pouco sobre os padrões do J2EE, falei um pouco sobre Grasp e, querendo ou não, eu interpolei alguns assuntos no geral sobre o Grasp. E é isso.